Então, boa noite. Já nos conhecemos, né? Mas estamos oficialmente falando, né, que, em nome da doutrina espírita, e é sempre um prazer ocupar esse espaço que eu procuro sempre registrar da melhor maneira possível para passar com a melhor qualidade possível também para os nossos irmãozinhos, semelhantes, o que é bem difícil, né? Usar essa palavra irmãozinho, né? A gente não consegue ser irmão sempre com a qualidade necessária todas as vezes, mas enfim, a gente tenta, ou pelo menos tem a obrigação de tentar. E, portanto, gostaria de convidá-los para a gente, primeiramente, lembrar de um recadinho, né? Que eu acho que o pessoal já está falando, que nós vamos fazer algumas mudanças a partir de outubro para facilitar nosso convívio na casa, né? Então vai começar a partir da primeira quarta-feira de outubro, o nosso trabalho às 7h30. Esse trabalho agora das palestras e o passe será às 8h. É importante ouvir a exposição e tomar o passe, sempre é importante. Né? E também lembrar que nós temos o trabalho de desobsessão que a casa anuncia, já foram pedidas as alterações no site da casa, e temos também o atendimento fraterno, né? Que quem precisar pode solicitar, que a gente vai também já está disponibilizando esse tipo de atendimento, né? E também a gente está planejando aí fazer uma jornada de estudos espíritas aberta à comunidade uma vez por mês, nesse horário, com passe coletivo depois, mas para escolher algum assunto, para cada pessoa trazer uma outra pessoa também, né? Com o objetivo de divulgar o espiritismo, né? Essa é a nossa principal caridade para o espiritismo, segundo Allan Kardec, que foi o codificador do espiritismo, né? Como o filme está rodando aí, eu sugiro, né, que assistam. Quem puder ter acesso à Netflix já tem o filme, ou peça para alguém que tenha a possibilidade de assisti-lo, porque isso nos dá a certeza de que nós somos ainda bem pequenos nessa obra espírita cristã, mas precisamos ir nos arrastando como é possível nos arrastarmos. É a alternativa que nos dá o caminho da felicidade, né? Eu escolhi então para essa oportunidade, já que o Marcos lembrou que isso seria eu hoje, o expositor, um título que é Por que Existimos. Mas antes disso eu gostaria que fizéssemos uma prece, uma oração, e eu vou ler um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo depois disso. Então vamos fechar os nossos olhos no instante, pedir aos nossos irmãozinhos de luz que nos abençoem, que tenham mais piedade de nós do que aquela que temos para com o nosso semelhante, que nos estimule a agir com sabedoria. Não sabemos como tolerar, como respeitar, como amar muitas vezes, mas os dilemas são necessários para o nosso progresso. Vivemos de aflições, de conflitos, de estabilidades, de calmarias, de tempestades, é bem verdade, mas com o conhecimento da imortalidade da alma e da eternidade que temos, nos resta aprender a amar a vida. Portanto, Deus, querido Senhor Jesus Cristo, te pedimos que nos oriente neste caminho. Que essas palavras sejam abençoadas por Ti, que vêm de um coração falido, em regeneração, em recuperação, mas porém com a sinceridade e a gratidão de muitos já ter recebido dessa maravilhosa doutrina que Tu nos deste como consolo através de Jesus, que é o Espiritismo. Muito obrigado, seja feita a Tua vontade, que assim seja. Eu vou ler primeiro, para depois nós conversarmos uns instantes. O Espiritismo. É o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por esta razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permanecem e permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés,
A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer este mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo o mundo o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Então aqui há depois uma extensa explicação que a gente estuda, porque nós somos estudantes da doutrina espírita, e que a gente interpreta cada vez melhor na relação com o nosso dia a dia, que a gente usa de uma maneira que seja sempre a nossa estrela guia. O conhecimento que liberta. Então é por isso que existimos. Temos que nos perguntar, pelo menos, por que existimos. E passar para as pessoas esta questão: por que você existe? Já parou para pensar sobre isso? Que era o que Sócrates fazia. Penso, logo existo, disse Descartes, na filosofia no século, na metade da Idade Média, por aí, não sei exatamente, 1700, alguma coisa assim, René Descartes. Ou seja, viemos de algum lugar e estamos indo para algum lugar. Dependente do que sejamos. Dependente se estamos numa prisão, num hospital, se estamos no Canadá, se estamos na Inglaterra, se estamos aqui, se estamos no planeta Terra, se estamos num outro dos milhares de planetas que já estão sendo descobertos pela ciência, existimos. E não poderemos deixar de existir. Essa é a lei de Deus, que nos deu a herança da imortalidade, da eternidade e a possibilidade feliz de autoconstrução. De sermos aquilo que queremos ser, dentro das possibilidades que o tempo, que as leis universais de causa e efeito, de relação com o próximo, permitem. E então é por isso que aqui também no começo, com uma mensagem de Sócrates, o filósofo, está uma parte relacionada ao ponto de vista que observamos, E felizmente, nessas 2 semanas que fiquei longe aqui do nosso trabalho da quarta-feira, não me perdi. A não ser pela gula, Pela gula, sim. Porque a partir do momento que você consolida esta certeza, dificilmente você vai retirar de si a possibilidade de ser feliz. Relativamente, é claro. Não posso voar, não tenho asas, não sou super-homem, não posso evitar o envelhecimento do meu corpo, mas eu posso prolongar também a saúde dele, posso cuidar dele. Não posso evitar as decisões dos outros, mas eu posso tomar decisões minhas que agradem a natureza que me cerca, de forma ética, de forma correta, de forma a arrepender-me do mal que já fiz nesta ou noutra encarnação e regenerar-me, que é que diz o texto aqui, para um futuro feliz, de gratidão, de paz, de desfrute do bem. Aonde nós não venhamos a ter tanta dualidade e tanta disparidade. Pelo menos quando não estivermos num futuro distante, quando formos mais evoluídos em missão. Aí estaremos em meios hostis em missão. Aqui nós, pelo menos eu, a não ser que tenhamos grandes missionários
no nosso planeta e não saibamos, mas humildemente não sabem que são, né? Estamos em regeneração. Prestemos atenção na nossa própria realidade, nos nossos próprios sentimentos de instabilidade. E nós vamos ver que sim, somos imperfeitos, mas já bastante avançados do ponto de partida que foi o nosso nascimento até a data da nossa idade física atual. Não importa se sejamos crianças ou pessoas mais maduras, porque se estamos refletindo sobre essa questão espiritual, é porque o nosso, ou ouvindo ou prestando atenção num ambiente como esse, é porque os nossos espíritos estão atraídos por isso já de outras encarnações. E felizmente tomamos as escolhas certas de seguir buscando a compreensão, que não será por um sobressalto, né? Existem agora, nós estamos na transição, raro isso acontecer nos últimos anos, mas esse ano parece que está mais próximo, se observarmos, do inverno para a primavera, né? Então de manhã parece inverno, meio-dia parece um pouquinho mais quente, de noite já escuria, até que a primavera se estabeleça. Uma transição saudável, como já teve aqui na nossa cidade, na Serra, as 4 estações muito bem definidas. E a transição entre elas é uma mistura de todas as, não chegando às grandes temperaturas, é claro. Para que não se confundam as flores, o florescimento da natureza, para que não se confunda o amadurecimento, né, do fruto, para que não se confunda a natureza das coisas, é preciso a transição. Porque nós não podemos saltar de um estágio para outro sem um preparo para isso. Estaríamos a ponto de queda. E um pai, que é Deus misericordioso, não quer isso para os seus filhos. Então, amando a nós mesmos, nós conseguiremos amar os outros, né? Nós estamos numa era de muita exposição, né? Algumas exageradas, outras não, mas não vejo mal total nisso, porque as pessoas acabam se mostrando, seja por solidão, seja por vaidade, mas também por autoestima, porque há uma necessidade de nos amarmos, né? Se isso desenvolver o egoísmo, é porque ele já existia, e que não seria somente a possibilidade tecnológica de nos multiplicarmos em imagem que seria o suficiente para evitar o fim do egoísmo, mas a ação caridosa que nos faz evitar a mesquinharia, o medo de perdermos um pouco que conquistamos materialmente, né? Porque por muito que seja, como diz, né, aqui no próprio Evangelho, a missão do homem inteligente na Terra, por maior que seja a sua inteligência, ela é pequena diante da inteligência cósmica. Nossa vaidade, portanto, é o que nos trai, né? Afora isso, não há por que evitarmos o convívio social. Pelo contrário, Allan Kardec sugeria isso, né? Então, não vou contar spoiler nenhum do filme, justamente porque isso está na obra de Allan Kardec. O Espiritismo não é obra de um homem que resolveu provar ao mundo que existe o mundo espiritual. E é por isso que existimos de acordo com a sua vontade e de acordo com as suas teorias, né, que a ciência está desafiada a comprovar. Allan Kardec, depois de estudar os movimentos das mesas na França, e isso não é novidade para quem conhece um pouco do Espiritismo, está retratado no filme, obviamente, não poderia ser diferente. Ele sabia que as mesas não tinham vida, né? Ele batia e brincava, porque as mesas eram movimentadas por espíritos que queriam se comunicar. E os espíritos tinham a intenção de chamar a atenção de Allan Kardec, que tinha outro nome, que já era reencarnado para fazer este trabalho de amadurecimento, de revelação de que existe mais além do véu dos nossos olhos, enceguecidos pela matéria, pela baixa vibração de luz que somos capazes de absorver. E ele fundou, resumindo a história, a Sociedade de Paris. E começou a receber fundou junto com amigos, editores, porque ele já era um professor, cartas do mundo inteiro de pessoas que viam espíritos, que ouviam vozes, que sentiam a necessidade, né, de manifestar para não enlouquecer. A mediunidade existe independentemente do espiritismo. O espiritismo, através de Allan Kardec, codificou aquilo que há um plano no planeta Terra, desde Moisés com os 10 mandamentos, de transformação ética das criaturas,
como dissemos, a natureza não dá saltos, então nós estamos inseridos num plano pedagógico de Deus, aonde somos, né, de certa forma, ainda inflamados por algumas doenças morais que precisamos curar. E aí é que o acaso não existe. Depois, Jesus Cristo, que veio, o Cristo cósmico, de um plano bastante elevado, para fazer com que ele se cumprisse, ou seja, dar continuidade ao trabalho, empurrar o plano pedagógico, um diretor espiritual, um avatar, para que a gente andasse mais um pouco, né? Por isso que ele se colocou na figura simbólica do pastor, nos arrebanhando, né? E nós ainda como lobos que somos, né, ainda caímos, gostava muito dessa frase, né, só os lobos caem em armadilhas para lobos. Né? Por muito tempo eu pensava nisso, né, quando eu tinha medo, né, de errar. E depois, como ele disse que ele não ia embora e nos deixaria o Consolador prometido, a popularização do Espiritismo, que se tornará mundial, através de outras línguas também. Surgiu na França, cresceu no Brasil, que é um país de tolerância religiosa muito grande, né? Mas estará também no Estado Islâmico, estará também na África, estará também através do Esperanto do futuro, num quarto plano, né? Que será a certeza de que somos realmente luz e de que não morremos, né? Jesus disse que a mediunidade se popularizaria com sonhos, né? Com as visões, jovens, idosos, de quem quer que fosse, teria esta abertura dos sentimentos, né? Da terceira visão, das intuições, independente do caráter, porque são coisas diferentes, né? Mas também, como o sol nasceu para todos, teriam a oportunidade de saber-se, né, que são responsáveis por si próprios. E é por isso que existimos, então, para entendermos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E é muito melhor, como disse São Francisco de Assis, dar do que receber, perdoar do que ser perdoado, amar, né? Porque aí é que nós nos construímos no bem, na caridade, no ciclo, né, da prosperidade eterna espiritual. É claro que as nossas estações mentais, elas ficam mais facilmente sintonizadas com o plano espiritual numa casa espírita. Porque aqui nós estamos como se estivéssemos, né, numa estação de televisão, recebendo a irradiação do plano espiritual, o plano invisível está agindo, a cada um de vocês aqui o mentor está presente, procurando aonde que pode ajudar, não impor, não atravessar a consciência do livre-arbítrio, mas ajudar. Então existem pessoas sentadas aqui em cadeiras, né, em outras dimensões, é claro que nós não conseguimos ver, mas quase tocar, né, num número muito maior, talvez de 10 para 1, como já se calculou aí em algumas casas espíritas, trabalhando para que nós possamos também, da nossa pequenez, porque todos nós podemos servir um copo de água, ou seja, todos nós podemos dizer, olha, pensa sobre a reencarnação, não acontece por acaso, não precisa ser santo para isso, né? Eu mudei, né? Você pode mudar, eu encontrei um pouco de paz, você pode encontrar, eu renunciei a muitos erros, você pode aprender, né? Porque nós somos sistemas abertos, graças a Deus. Nascemos, né? Crescemos, vamos desencarnar, mas vamos renascer novamente para atingirmos a vida eterna. Então, quando saímos daqui, que são os campos de batalha da encarnação, tem a tempestade. Então, lembramos daquelas ondas de rádio AM que fica, né, você não escuta às vezes o que o locutor fala, a televisão, aquelas antigas, tinha um bombril, sai do ar, né? Nós ficamos sem sintonia com Deus, às vezes, nos momentos de crise, né? E sintonizamos com as forças negativas, revoltadas, obsessivas no erro, escurecidas e que querem realmente, apesar até de sentirem a presença de Deus, achar da sua arrogância que podem combatê-lo, né? E como Deus escreve certo por linhas tortas, permite que testemos também pela dor, pelo negativismo, pelo materialismo, pela sensação de que Ele não está presente em nossas vidas, o erro, a desilusão, até mesmo o suicídio. Não que Ele não tente evitar, né? Então, o que acontece? Recebemos de acordo com as nossas obras, em qualquer minuto. O agora é a hora de recomeçar. Mas não somos máquinas, graças a Deus. Somos máquinas de Deus, mas com sentimentos, com pensamentos que se consolidam.
Portanto, nós não vamos estabilizar nossa evolução neste momento em linha reta ascensional. Nem mesmo Jesus, porque não teria como, seria uma burla à lei. É impossível você ser imperfeito, a não ser para Deus, e ascensionar reto. Nós vamos, sem justificativas, cairmos na melancolia. Não em erros graves, talvez, mas em erros que demonstrem ingratidão, que traiam o nosso conhecimento, que nos levem a sentirmos dúvida. Os apóstolos fizeram isso, né? Outros que tiveram a oportunidade de estar com o próprio Cristo, como ouvi hoje uma palestra do Dr. Emerson, que é um espírita palestrante médico bem legal, que tem no YouTube, eu não sei o sobrenome dele, mas é Dr. Emerson. Fala sobre o Públio Lentulus, que era um senador romano, que foi recebido por Jesus Cristo, teve a sua mulher curada, mas mesmo assim decidiu não segui-lo. Continuou na busca do poder romano. Desencarnou naquela vida, reencarnou como um escravo, hoje é o espírito de Emmanuel, né? Um dos maiores mentores e trabalhadores da doutrina espírita no plano espiritual, provavelmente reencarnado no Brasil. Provavelmente não, já não sabemos quem é, mas já está reencarnado. Para resgatar o seu karma político no poder em Roma e trazer ao Brasil também, né, a possibilidade de sermos o coração do mundo, a pátria do Evangelho, através do amor. Gostaríamos, é claro, de talvez lembrar que fomos reis, rainhas, né, grandes artistas, né, mas às vezes não é bom, né? Então a misericórdia do esquecimento nos evita a vergonha da humilhação, e Deus é Pai, que não fica colocando o dedo da ferida sobre os filhos, né, mas quer que eles se regenerem. Se confiarmos na sabedoria de Deus, se entrarmos no princípio da natureza das coisas com humildade, e mesmo que falhemos, mas rastejarmos passo a passo para compreender um pouquinho que seja, nós vamos ir para frente, né? Infinitamente. O Espírito não volta atrás. O Espírito é a nossa consciência livre. Alma, Allan Kardec definiu para ter aí um norte, né? Um conceito das coisas, um contexto da realidade. Alma é o nosso espírito preso no corpo. Preso no corpo. Porque se tivermos, e a gente convive com isso, um problema no cérebro, uma das nossas mãos pode parar. E você não vai lá que nem um carro e troca o pneu e ela volta a funcionar. Você vai ter que andar com ela, né, dependendo dos outros, né? Teu olho pode cegar, a tua voz pode calar. E você se suicidar é contra as leis de Deus. Você pode ter que ficar preso num corpo doente o tempo necessário para que o teu espírito resgate e reflita. Então nós somos escravos, entre aspas, ou exilados pelo ponto de vista do castigo ou da pedagogia, de aprendermos a amar a nós mesmos. É natural, por exemplo, que aquele que abusou do álcool muitas vezes tenha o mal de Parkinson, tenha doenças de tremores, nasça numa outra encarnação com problemas de fígado, problemas de memória, né? É natural que abusemos, né, da comida e tenhamos problemas gastrointestinais, abusemos da ira, do ódio e destruamos as nossas células por tempestades elétricas, criando cânceres. Somos deuses, criadores, porque nós, como espíritos, fomos ligados a um espermatozoide e a um óvulo, num rio de nutrientes, na água, de um útero, e hoje estamos aqui. Nascemos. Fomos treinados para isso, não é obra do acaso. Deus não nos jogaria no campo de batalha sem nos dar a possibilidade de nos defendermos. E é claro que temos o direito, né, de brigar com o treinador, né, com o orientador, e a fé não nasce de homem para homem. A fé nasce de homem para Deus, ou de ser humano para Deus. Ele existe. Nós existimos dentro dele. Não podemos impor, não podemos provar, mas podemos sentir que a inteligência cósmica suprema é também um amor supremo. E que tudo que não é obra do homem é obra de Deus. O genoma
explicado por um cientista capaz de explicar as variações do DNA, a composição da programação da multiplicação das células, a transformação que isso traz no nosso comportamento e o planejamento que isso tem no contexto da realidade, se rende a inteligências maiores do que a nossa, sabendo que isso não pode ser obra do acaso, de uma explosão cósmica. E então, graças a isso, não há no universo uma batalha entre o bem e o mal. Nós estamos, para concluir, num mundo de provas e expiações por escolha própria. Vai se transformar num mundo em regeneração, ainda não está totalmente, então você tem pessoas profundamente educadas, que param na faixa de segurança, para os turistas pelo menos, né? Mas que passam por cima do catador de papel, ou às vezes de uma senhora que está atravessando a rua, né? Ou que buzina, ou que tranca a fila no trânsito, né? E ao mesmo tempo que nós temos pessoas profundamente educadas que falam serenamente, né? Nós vemos aí esta batalha selvagem, né? Dessas músicas de tambores que eles botam nas caminhonetes, né? Que parece um terremoto, que as pessoas não se preocupam com os outros. Não, é público, eu tenho esse direito. Não tem. Mas nós temos que conviver com eles. Selvagens, são selvagens. Eles acham que o território é deles, porque nós também invadimos territórios dos outros em vidas passadas. Caso contrário, estaríamos vivendo, né, num condomínios fechados, em Édens, e quando saíssemos, só viveríamos no Éden. Não haveria o contraste, né? Passa na ponte do Guaíba, de um lado do Guaíba, mansões, do outro lado, favela. Só tem a água. Será que as pessoas acham que a psicosfera não se interliga? Sim. Né? Então, por isso que eles invadem, que eles assaltam, que eles matam. Não é para gerar medo, por favor. De acordo com o karma de cada um. Ou a lei de causa e efeito de cada um, mal administrada. Porque não existe bala perdida. Né? Somos o que irradiamos. Eu não quero mais saber o que eu fui em vidas passadas. Por muito tempo eu quis saber. Mas acho melhor não. Porque a gente pode se envergonhar. Muito. E não conseguir mais interagir com os outros de vergonha. Não conseguir nem desfrutar daquilo que você é hoje. Eu vi uma outra palestra de um outro doutor falando isso, né? Que se ele lembrasse o que ele fez na Inquisição, ele não seria cirurgião. E como cirurgião e como espírita, ele está palestrando e está resolvendo as suas questões de quando ele quebrava ossos, quando ele torturava pessoas. Ele disse, se eu lembrasse disso, né, eu enlouqueceria. Deus é Pai, nós existimos para o bem, desculpa, para a felicidade, e só temos o agora. Né? Agora é o que nos resta. O que passou, passou. O que vai passar é rápido como um raio. Né? Você faça um plano para ver, né, de viagem, né, que nós temos possibilidades para isso. Né? Você marca uma viagem para julho do ano que vem, quando você vê já é 2 de julho do outro ano, já passou, já foi, é só memória. Então aproveite para ter memórias boas e fazer o bem onde estiver. Né? Porque mais cedo ou mais tarde a saudade, o desencarne, o plano espiritual e assim por diante. Né? Mesmo que não consigamos ser perfeitos nesta vida, uma virtude conquistada é uma virtude imortal. Os defeitos são passageiros, as virtudes não. Né? Portanto, estamos no lucro ainda, apesar de tudo. Existimos sim para o bem. Muito obrigado por a atenção de todos. Eu espero que eu tenha conseguido expor de acordo com aquilo que a doutrina espírita exige. Gostaria de que fechássemos os olhos novamente para agradecer a Deus, ao mentor espiritual, amigo que está nos inspirando as reflexões, ao plano espiritual da casa, e que possamos estar aqui em outros momentos, para continuarmos a aprender juntos sobre o que significa, né, essa maravilhosa doutrina espírita. Que seja feita a tua vontade, Senhor Jesus, também, Senhor Deus, e que assim seja. Obrigado.